Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta ao nosso quadro aqui, né, com os comentários à parte geral do Código Penal. Lembrando que não temos aqui um curso de Direito Penal, são apenas comentários didáticos e práticos à parte geral do Código Penal. Se você quiser material mais profundo, acesse resenhaforense.com.br, esse link aqui. Veja também os links na descrição do vídeo, inscreva-se no canal e curta o vídeo, isso ajuda bastante o nosso projeto, tá? Inscrições para o curso de Processo Civil, turma 2024, até 6 de março. Link na descrição também. Se você assiste esse vídeo depois, está assistindo a este vídeo depois, no momento posterior, veja se no seu ano, em 2025, 2026, etc., há inscrições abertas, tá? Ou me procure. Muito bem, estamos na parte geral, ainda no título 1º, que cuida da aplicação da lei penal. A gente chega ao artigo 4º hoje, que resolve o tempo do crime. Esse assunto é bem interessante. Tempo do crime, e eu já vou abrir com considerações doutrinárias antes de a gente ler o dispositivo legal. Então, o tempo do crime envolve a solução que deve ser dada para a determinação do momento da prática de um delito. É o que no latim se chama de tempus delicti, tá? Tempo do delito. Segundo Luiz Regis Prado, há 3 orientações principais. Então, se vocês estudarem os ordenamentos por aí, os códigos penais do Ocidente, pelo menos, vocês vão encontrar 3 opções. Um grande cardápio teórico. Primeira opção é o seguinte, primeira orientação, né? Primeira teoria. Teoria da atividade ou teoria da ação. Tá no nome, né? O delito seria, considera-se realizado o delito no momento da conduta do agente. Então, momento da conduta do agente. Então, momento da ação ou da omissão. Ação ou omissão. A segunda teoria é a teoria do resultado ou do evento. Bom, autoexplicativo, né? Momento da consumação, vamos colocar assim. Momento da consumação, para não ficar redundante. Ou do efeito, também seria possível. Terceira opção, teoria mista ou unitária. Aí é aquele arroz e feijão, né? Quer dizer, ou a ação ou o resultado. Dito isso, basta asseverar o seguinte: o Brasil adotou esse modelo aqui, o da conduta. Então, o Brasil segue a teoria da atividade no tocante ao tempo do crime. O Brasil segue a teoria da atividade ou teoria... Opa, não tá teoria, né? Teoria, agora sim, teoria da ação. Momento da conduta do agente. Prova disso está no artigo 4º do Código Penal. Olha só como ele é redigido. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. No momento da ação ou da omissão. Tá aí, ó. Teoria da atividade ou teoria da ação. Então, o Brasil segue a teoria da atividade no tocante à questão do tempo do crime, né? Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então, é da conduta do agente, né? Ainda, e isso é importante, ó, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso aqui tem uma repercussão prática gigantesca e eu vou mostrar para vocês. Com um exemplo. Eu acho que o exemplo é a melhor coisa, tá? Digamos que hoje, exemplo. Vou pular uma linha aqui para ficar mais limpo, né? Então, exemplo. Digamos que A mate B, crime de homicídio,
Digamos que A mate B com o uso de uma determinada arma química. Tá? Eu sei que tem a questão da qualificadora do veneno ou eventualmente outra qualificadora, mas aí eu quero mostrar aqui o seguinte. A ação de A se deu em 27 de fevereiro. Posteriormente, em 1º de março, o legislador aprova lei penal que previa referida arma química como nova qualificadora, inclusive com pena ainda mais acentuada que as tradicionais sanções do homicídio qualificado no Brasil. E aí digo mais, B, no hospital, morre no dia 3 de março, em decorrência da ação criminosa de A. Aí a pergunta que se faz é, qual lei penal deve ser aplicada? A resposta será: a lei será aplicada a lei penal vigente no momento da ação de A, ou seja, em 27 de fevereiro. Tá? Você não pode aplicar a lei do dia 3 de março, não só porque ela é mais gravosa, mas principalmente porque outro foi o momento do resultado. Esse exemplo 1, eu vou chamar de exemplo 1, parece fácil de resolver porque você pode chegar ao mesmo resultado com um raciocínio um pouco diferente, que é o da novatio legis impeius. Né? Isso aqui aumenta a pena do agente. Mas mesmo para falar que é a novatio legis impeius, você tem de ter o critério da atividade. Porque se o Código Penal seguisse a teoria do resultado, teoricamente seria possível imputar ao réu A este, entre aspas, novo delito, uma vez que o resultado teria ocorrido no momento da vigência da nova lei. Mas o Brasil segue a teoria da atividade, ou teoria da ação. Eu vou dar um segundo exemplo que vai ficar ainda mais claro para vocês, tá? Esse exemplo é muito bom. Ó. Exemplo 2. Exemplo 2. Fulano tem 17 anos. Fulano, ó, presta atenção. Fulano tem 17 anos. Fará 18 anos e, assim, completará idade que lhe traz imputabilidade penal no dia, vamos colocar aí que ele faz aniversário no dia 1º de maio, tá? Então, ele faz aniversário no dia 1º de maio, 18 anos. E aí, no último dia de abril, frisando, com 17 anos, vamos colocar bem radical assim, ó, às 23 horas e 58 minutos. Até mais, ó, às 23 horas e 59 minutos. Então, fulano tem 17 anos e no último dia dessa sua fase de vida, com 17 anos, no último dia com 17 anos, às 23 horas e 59 minutos do dia que ele tinha 17 anos, então no último dia de abril, com 17 anos, às 23h59, esfaqueia Beltrano, produzindo-lhe resultado letal, morte, tá? Então esfaqueia o Beltrano, vamos melhorar isso aqui, ó, matando-o, pronto, melhor. Então, crime de homicídio, tá? E aí a pergunta seria a seguinte, aí eu vou até melhorar o exemplo, esfaqueia Beltrano matando ou não.
Este, levado ao hospital, vem a falecer, agora sim, vem a falecer no dia seguinte, quando fulano completou 18 anos. Aí, agora sim. Vejam o exemplo e leiam a lei. E aí? Fulano estará sujeito aos ditames do ECA ou aos ditames da responsabilização criminal civil comum, digamos assim? Então, fulano responde segundo o ECA ou já tem responsabilidade, melhor, imputabilidade penal? Então a resposta vai ser a seguinte, ó, resposta: fulano ainda segue o critério do ECA. Ele ainda segue o critério do ECA, porque olha só o que fala o Código Penal. Falei para vocês, né? O Código Penal segue a teoria da atividade ou teoria da ação. Considera-se praticado o crime, diz o artigo 4º, no momento da ação ou da omissão. Quando foi a ação do fulano? Foi às 23 horas e 59 minutos do último dia em que ele tinha 17 anos, não foi? Ou seja, você faz a fotografia do momento da conduta e percebe então qual é o tempo do crime. O tempo do crime é de quando fulano tinha 17 anos, 364 dias e tantas horas, etc, etc. Vejam que não vale aqui o critério do horário de nascimento. Não, a lei penal não segue esse critério. A lei penal é assim, tem essa objetividade aqui, tá? Ah, mas é injusto, mas... Tá, aí é outra consideração. Estou mostrando para vocês os efeitos práticos dessa opção. Se o legislador seguisse a teoria do resultado, teoricamente nós poderíamos discutir se fulano teria responsabilidade criminal aqui, tá? Mas pelo critério da teoria da atividade, fulano não tem responsabilidade criminal neste caso. Quer dizer, responde segundo o ECA, não estou falando que não vai acontecer nada. Estou falando que ele é considerado ainda inimputável por ter menos de 18 anos. E aí a gente obedece à Constituição da República, tá? Aí alguém dirá, nossa, mas esse critério então é sempre bom, digamos assim, para o réu. Não é bem assim, ó. Vou dar um exemplo do professor Vitor Stefan em coautoria com o professor Rios Gonçalves. Então, exemplo 3. Exemplo 3. No crime permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, a exemplo da extorsão mediante sequestro, então, vou colocar aqui o exemplo, extorsão mediante sequestro. Espera aí, pessoal, já vai arrumar a tela. Extorsão mediante sequestro, por exemplo. Então, no crime permanente, como sucede no delito de extorsão mediante sequestro, porque a consumação se protrai no tempo, ainda que a ação ou omissão tenha se iniciado antes da maioridade penal, caso o sujeito tenha a prolongado conscientemente no período de sua imputabilidade penal, terá aplicação o Código Penal. Afinal, a consumação do crime permanente se protrai no tempo, né? Então, a ação ou omissão, embora iniciada antes da maioridade penal, como que ficou acesa esse tempo todo, tá? E vejam, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês se espalha para o ordenamento como um todo, tá? Eu posso dar outro exemplo aqui. Existe uma agravante genérica, tá lá no artigo 61. Dentro do artigo 61 tem uma agravante assim, contra criança e contra pessoa maior de 60 anos, alguma coisa assim. Para resolver se o sujeito passivo era criança ou menor de 60 anos, a gente usa o critério do artigo 4º do Código Penal. A gente tem que olhar o momento da ação ou da omissão criminosa. Ah, o resultado aconteceu quando a vítima acabou tendo... completando 60 anos. Não serve.
Ah, a vítima tinha 60 anos no momento da ação da omissão. Aí entra para agravante genérica, tá? A gente pode fazer o contrário também. Ah, mas ele deixou de ser criança no momento do resultado. A vítima deixou de ser criança no momento do resultado, mas no momento da ação era criança, então aplica a agravante genérica. Tá? É o momento da ação ou da omissão. Veja, isso aqui se dilui no sistema como um todo. Claro, na prescrição a gente tem um outro critério, a gente vai estudar mais tarde, mas aí a própria lei faz a ressalva quando for o caso. Certo, pessoal, eu acho que isso aqui resume bem a matéria, não tem muito segredo não, é bem fácil de entender o artigo 4º do Código Penal. É só não ser sentimentalista, tá? E pensar muito de forma muito objetiva, sem flertar com grande subjetividade, tá? O código aqui é bem objetivo e bem direto na veia. No próximo vídeo a gente começa a estudar o artigo 5º, né? A questão da territorialidade, e aí eu vou usar bastante a lousa. Eu já tenho um vídeo pronto e quero mixar aqui, mas aí é um próximo vídeo. Um abraço. Até mais, pessoal. Bons estudos.